tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou sobre a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Loving can hurt. Com a minha canequinha linda da Foto e Print, o meu totem da Le Petit Atelier, e aqui ó, os meus livros, os meus bebês que eu tanto tenho orgulho. Se você quiser adquirir qualquer um deles, infantis, contos de poesia, é só você entrar em contato comigo por todas as minhas redes sociais. Pelo Facebook, pelo Instagram, Michele Carvalho Escritora. E também, se você está me assistindo aí pelo YouTube, também é só mandar uma mensagem que eu vou responder para vocês e a gente troca ideia. E aí eu posso mandar para o país inteiro com frete grátis. Gente, olha só que legal. Qualquer lugar, de pertinho ou distante, no meio da pandemia, chega livro para você. E aí, ó, é um ótimo exemplo aí para você dar de presente de Natal. Tanto poesia, para liberar os sentimentos e assim, olha, que melhor coisa que tem. Você lê uma poesia antes de dormir. Nossa, é assim, é uma reflexão, é uma delícia, posso dizer e afirmar. Aí os infantis, que é só você chegar para a galerinha pequena aí e começar a fomentar a literatura com coisas boas. Por exemplo, no Natal, você dá um presente e dá um livro. Porque aí você vai fazer aquela simbiose de coisas boas, que o livro não é só para quando tem que fazer um dever de escola, sabe? Só como obrigação. A literatura vem com um cheiro de coisa boa. Então, ó, ótima dica para vocês, tá? E aí você dá assim, sua curtida, o seu like, o seu compartilhamento, deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal, aí no YouTube, Michele Carvalho Escritora, e também quem está me assistindo pela T Verde, um grande beijo, obrigada T Verde por estar aqui. Tô até de verde hoje, olha, toda de verde. Bom, gente, o Café Literário de hoje tem muitos porquês, tem muitas coisas a serem ditas. Primeiro, que é uma obra clássica. E eu não tenho trazido clássicos para vocês, né? Hoje tem um porquê, eu estou trazendo um clássico. Um clássico de Joaquim Maria Machado de Assis. Quem sabia que o nome de Machado de Assis era Joaquim Maria? Eu não sabia. Sempre eu tratei de Machado de Assis. Ou de Machadinho, tipo amigo íntimo, né? E esse livro que eu trouxe hoje é um livro que eu me apaixonei. Me apaixonei quando eu li na época de escola, né? E foi um dos únicos que eu li de clássicos, assim, na correria para o vestibular. Eu li inteiro com vontade mesmo, porque ele pega a gente de jeito. Embora tenha muitas palavras difíceis, ele pega a gente de jeito. E ele diz, né, eu pesquisei sobre esse livro, e ele fala que ele fez de propósito essa jogada de começar pelo fim. Né? Eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de coisas assim, inusitadas. E esse livro ele é muito inusitado. Ele, na verdade, ele dedica o livro aos vermes que vão comê-lo. Já começa aí bem naturalístico, né? E depois ele começa exatamente pela morte dele. Ele começa a falar de quando ele morreu, ele narra assim a vida dele inteira, né? Desde a infância e tudo, quando ele cresce, todas essas coisas. Mas o interessante também é que ele começa do fim, falando como que ele morreu de pneumonia, que a culpa foi do emplasto, que não deu certo e tal, e tal, e tal. Que era o que tinha na época, né? Não tinha muitas coisas como tem hoje em dia. E o livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem não leu, eu super indico, um clássico da literatura. E, na verdade, eu vim aqui para falar um pouco sobre esse escritor
Eu até fiz umas anotações aqui. Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. E ele é o escritor brasileiro considerado pelos estudiosos, leitores, filósofos, escritores, como um dos maiores ou o maior escritor do Brasil. Vocês têm noção que a gente está aqui falando do livro do maior escritor do Brasil? De todos os tempos, o homem é de 1800 e bolinha, né? 1839, e ele ainda é o maior escritor do Brasil. Ele tem uma coletânea imensa. Ele escreveu de tudo, gente, ele escreveu de tudo. Ele escreveu poesia, conto, crônica, ele escreveu folhetim, ele escreveu novela. É isso mesmo, né? É dramaturgia, novela. Ele foi crítico literário, ele testemunhou a abolição da escravatura. Olha que homem que passou por tudo isso. E ele presenciou a mudança do Império para a República. Olha isso, quanta coisa esse homem presenciou. E para o crítico literário Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. E hoje, dia da consciência negra, né? Não sei se você está me vendo exatamente no dia da consciência negra, mas eu estou gravando esse vídeo neste dia, imbuída de muito furor por esse dia. Eu quero falar de um escritor negro que é o maior escritor brasileiro e ele é um dos maiores escritores, o maior escritor negro de todos os tempos também. Olha que incrível a gente falar sobre uma pessoa tão grandiosa. E eu vim aqui falar para vocês sobre essa situação, né, da consciência negra. Eu até tenho que respirar fundo, gente, porque isso me corrói mesmo. Pensar que a gente está numa situação de mais de quantos séculos, né? Quanto tempo, quantos mil anos aí nessa trajetória de evolução e as pessoas ainda agem como se uma cor de pele fosse superioridade. E eu vejo muito diferente disso, tá? Porque eu fico imaginando, na época, quando começou a escravidão, por que os brancos chegavam e achavam que os negros eram inferiores, não consigo entender, assim como fizeram com os índios, né? Pensar que são superiores por conta de uma cor de pele, e aí acharem que podem mandar, mas aí venho num traçado filosófico. Sabe aquela pessoa que não é superior ao outro, mas que quer se mostrar superior, e aí ela começa a agredir o outro, porque ela não tem razão? Ela não tem razão, ela começa a agredir o outro. Então, isso acontece em qualquer lugar, tá? Não é só por conta de cor, não. As pessoas, quando não têm razão, elas começam a querer ganhar no grito, começam a querer se impor. E eu vejo nisso, os brancos não têm superioridade alguma. Isso é cientificamente falando, né? Mas, tanto quanto homem e mulher também, que tem essa coisa, né, do machismo e etc. Mas não existe essa superioridade. Então, eles se inflamam de quererem se mostrar superior e começam a querer ganhar no grito. E, infelizmente, isso veio se pautando durante muitos anos. Porque você pensa o quanto o negro consegue suportar no que tange ao sol, no que tange a própria pele ser mais rígida, ser mais forte, os músculos serem mais fortes, os brancos não. Como que pode? Olha só, eu vejo ser uma loucura nisso, né? Como é que pode uma pessoa que é tão mais forte fisicamente do que a outra, né? Porque hoje em dia não, hoje em dia tem malhação, tem estímulos, tem vários remédios que pode tomar para ficar mais forte e tal. Naquela época não tinha isso. Então você imagina um dom, sei lá, sabe? Aqueles homens que chegaram, os portugueses, os franceses da época, fazendo um negro muito mais forte se sentir inferior. O que não existe, o que não consegue entrar na minha mente. E isso vem assim se arrastando. Não tem mais os grilhões nas mãos, né?
mas tem num falar de um para o outro, né? Numa agressão. Não adianta estar lá na lei que racismo é crime, que isso prolifera. Isso está nas piadas internas, isso está no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de agir. Enquanto não houver uma consciência de que isso não existe, que isso nunca pôde existir, não tinha que ter existido nunca. Enquanto isso não cair essa ficha, a gente vai viver num mundo retrógrado. Infelizmente, esse tom de pele aqui não quer dizer nada. Porque a mesma dor de cabeça que você tem como branco, o negro tem como negro. E a mesma Novalgina que um tomar, o outro vai tomar e vai fazer o mesmo efeito. Então, qual a diferença? Acho que isso já passou, já deu, né, gente? A gente devia saber de pessoas que são mortas espancadas por serem negras. Isso não cai a minha ficha, nem nunca vai cair. Nunca vai cair, sabe? Não, sempre convivi com pessoas que de todos os tipos de cores. Já conversei com pessoas que são racistas e isso me deixava assim totalmente revoltada, né? Porque a gente vê o peso naquelas coisas que são faladas. E peço que todo mundo que está ouvindo aqui, que está assistindo, que pare e pense que não existe diferença na mentalidade mental, né? No desenvolvimento mental entre um negro e um branco. Não existe nada que nos faça ser diferentes, porque por dentro todos nós somos iguais, né? Pode ter uma diferença, mas gente, por que então eu também devo ser banalizada, né? Eu não tenho olho azul, eu pinto meu cabelo, ó, meu cabelo não é louro. Então, apesar de que tem, né, piadinhas com a loura burra e etc, que eu acho também absurdo, né? Mas, ou seja, todo tipo de preconceito não é legal. Então, que você pare e pense. E eu super indico essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Joaquim Maria Machado de Assis, que é o maior escritor negro brasileiro. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário.